O vulcão Marsili, localizado no Mar Tirreno, ao largo da costa sul da Itália, é um gigante submerso relativamente desconhecido pelo público em geral, mas sua importância geológica e potencial destrutivo despertam grande interesse entre cientistas e vulcanologistas. Sua história de descoberta, dados técnicos e científicos, assim como os riscos associados a uma possível erupção, fazem deste vulcão uma verdadeira ameaça silenciosa no fundo do mar. História da descoberta Marsili foi descoberto apenas no século XX, no início da década de 1920, por um oceanógrafo italiano chamado Luigi Ferdinando Marsili, que deu nome ao vulcão. A descoberta foi surpreendente, uma vez que até então se desconhecia a existência de vulcões ativos submersos nessa parte do Mediterrâneo. A área do Mar Tirreno, onde Marsili se encontra, é uma região de intensa atividade geotérmica e tectônica, uma zona de subducção onde a placa tectônica africana está sendo empurrada para baixo da placa eurasiática, criando uma cadeia vulcânica subaquática. A partir da década de 1960, com o desenvolvimento de tecnologias avançadas de mapeamento submarino e a realização de expedições oceanográficas, foi possível obter mais dados sobre o vulcão. Esses estudos revelaram que Marsili é, na verdade, o maior vulcão submerso da Europa e um dos maiores do mundo. Sua estrutura colossal, com mais de 3.000 metros de altura, coloca-o entre os vulcões mais altos, embora esteja completamente submerso. Dados técnicos e científicos. O vulcão Marsili tem dimensões impressionantes. Sua base cobre uma área de cerca de 70 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura, com uma altura total de aproximadamente 3.000 metros desde o fundo do mar até o cume, que se encontra a cerca de 450 metros abaixo da superfície do mar. Essas dimensões fazem de Marsili um verdadeiro colosso vulcânico. Sua caldeira, uma depressão criada por erupções anteriores, é uma das principais características geomorfológicas, indicativa da intensa atividade que ocorreu ao longo de milênios. Do ponto de vista geológico, Marsili é classificado como um vulcão de tipo submarino e faz parte de uma cadeia vulcânica que inclui outros vulcões submersos, como Vavilov e Magnag, todos localizados na bacia do Mar Tirreno. Esta área é uma extensão do arco eólico, um arco vulcânico formado pela subducção da placa tectônica africana sob a eurasiática. Essa atividade tectônica é responsável por alimentar o vulcanismo na região, tanto em terra como nas Ilhas Eólias, onde está o vulcão Stromboli, quanto no fundo do mar, como é o caso de Marsili, a atividade vulcânica. Embora não existam registros históricos de erupções do Marsili, as evidências geológicas sugerem que o vulcão já esteve ativo em várias ocasiões ao longo dos últimos milênios. Estudos de amostras de lava e sedimentos recolhidos no cume e nas encostas do vulcão indicam que ele já teve erupções explosivas no passado. Esses eventos podem ter ocorrido em intervalos irregulares, com longos períodos de inatividade entre eles, o que torna difícil prever quando poderá ocorrer uma nova erupção. Os cientistas têm monitorado Marsili nas últimas décadas com crescente interesse. Utilizando equipamentos de sismografia submarina e sensores sísmicos distribuídos ao redor do vulcão, foi possível detectar sinais de atividade sísmica em torno do vulcão. Essa atividade pode indicar movimentos de magma em profundidade, sugerindo que o vulcão ainda está vivo e que poderia, em teoria, entrar em erupção a qualquer momento. Além da atividade sísmica, outro indicador importante de possível atividade vulcânica são as emissões hidrotermais. Marsili está localizado em uma região onde existem fontes hidrotermais, que são saídas de água quente carregada de minerais e gases provenientes do interior da Terra. Essas fontes são alimentadas pelo calor vulcânico e são comuns em regiões de atividade vulcânica submarina. A presença dessas emissões no Marsili sugere que o vulcão ainda está quente e que existe um reservatório de magma ativo sob sua estrutura. Riscos de erupções e impactos potenciais.
Embora o Marcili esteja submerso, o risco de uma erupção não pode ser subestimado. O maior perigo associado a uma erupção de um vulcão submarino como o Marcili é o risco de deslizamentos de terra submarinos que poderiam desencadear tsunamis. Estudos geológicos indicam que as encostas do vulcão são relativamente instáveis, e uma erupção poderia causar grandes deslizamentos de massa que se desprenderiam do vulcão e deslizariam para o fundo do mar. Esse tipo de evento poderia deslocar grandes volumes de água, gerando tsunamis devastadores que atingiriam as regiões costeiras da Itália, incluindo a Sicília e a Calábria. Os cientistas italianos têm expressado preocupação com essa possibilidade, especialmente porque os deslizamentos submarinos não precisam ser causados apenas por erupções vulcânicas. Atividade sísmica ou até mesmo a acumulação de sedimentos nas encostas do vulcão pode desencadear um deslizamento. Em um estudo de 2010, especialistas alertaram que o Marcili poderia entrar em erupção em um futuro próximo e que a Itália precisa estar preparada para lidar com um potencial tsunami. Outro risco associado ao Marcili é o lançamento de gases vulcânicos para o oceano. Durante uma erupção submarina, grandes quantidades de gases, como dióxido de enxofre, SO2, e dióxido de carbono, CO2, podem ser liberados. Esses gases podem acidificar a água do mar ao redor do vulcão, impactando negativamente os ecossistemas marinhos. Além disso, o CO2 liberado em grande quantidade pode subir à superfície e, se acumulado em bolsões concentrados, poderia representar um risco para embarcações e a vida nas áreas costeiras. Um evento catastrófico, semelhante ao ocorrido em Krakatoa, em 1883, não pode ser descartado completamente, embora seja menos provável. No entanto, se uma erupção explosiva ocorrer, a liberação de energia poderia ser devastadora, impactando não apenas o ambiente subaquático, mas também gerando ondas de choque e tsunamis, como mencionado anteriormente. Monitoramento e preparativos. Devido ao seu potencial destrutivo, o vulcão Marcili está sob monitoramento constante por parte das autoridades italianas e de centros de pesquisa europeus. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, INGV, é o principal responsável por monitorar a atividade sísmica e vulcânica na região. Eles utilizam uma combinação de sensores submarinos, satélites e estações sísmicas em terra para rastrear qualquer sinal de atividade no Marcili. Além disso, cientistas têm realizado expedições submarinas para estudar de perto o vulcão. Submarinos robóticos e drones aquáticos são frequentemente usados para coletar amostras de rochas e gases, bem como para mapear o terreno ao redor do vulcão. Esses estudos são essenciais para entender melhor a dinâmica do Marcili e para prever com mais precisão uma possível erupção. As autoridades italianas também têm desenvolvido planos de contingência para o caso de uma erupção ou tsunami. Algumas regiões costeiras do sul da Itália, particularmente na Sicília e na Calábria, estão em áreas de risco e podem ser afetadas por tsunamis gerados por Marcili. Essas áreas têm recebido atenção especial em termos de preparação para desastres naturais. Em caso de um evento catastrófico, evacuações e medidas de emergência seriam acionadas para minimizar os danos e proteger a população. No entanto, apesar dos esforços de monitoramento e preparação, ainda existem muitas incertezas em relação ao comportamento futuro do vulcão. O Marcili, por estar submerso e relativamente isolado, é um vulcão difícil de estudar. Em detalhe, suas erupções recentes também dificultam a previsão de sua atividade. Por isso, embora o risco de uma erupção cataclísmica não possa ser completamente descartado, também não há garantias de que o Marcili vai entrar em erupção em um futuro próximo. Conclusão. O vulcão Marcili representa um dos maiores desafios geológicos da Itália e do Mediterrâneo. Sua magnitude colossal, o fato de estar submerso e seu potencial para gerar tsunamis catastróficos tornam-no uma ameaça silenciosa. Embora não tenha havido erupções recentes, a atividade sísmica,
As emissões hidrotermais e a instabilidade das encostas indicam que Marcilli ainda está ativo e pode representar um perigo considerável para as áreas costeiras da Itália. Os avanços tecnológicos permitiram um monitoramento mais eficaz do vulcão, mas as incertezas quanto ao seu comportamento futuro permanecem. As autoridades italianas continuam vigilantes, desenvolvendo planos de emergência para mitigar os riscos associados ao vulcão. Ao mesmo tempo, cientistas continuam a estudar este gigante submerso, buscando entender mais profundamente os mistérios que ele guarda nas profundezas do Mar Tirreno. Em última análise, Marcilli é um lembrete de que, mesmo nas áreas aparentemente tranquilas do Mediterrâneo, a Terra ainda é um planeta vivo e dinâmico, onde o poder dos vulcões pode se manifestar de formas inesperadas e devastadoras. E assim, encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e fiquem ligados.